A ideia do curta Arte em Cena, na verdade, se baseou muito na experiência que eu tive ao entrar, que era aquela coisa de acreditar que o cinema era muito distante. E como eu tenho a experiência do teatro e do improviso, já trouxe ali o artista de rua, que é uma coisa que eu gosto bastante. Foi a minha primeira filmagem, foi a minha primeira experiência no audiovisual, filmando mesmo com a galera. Algo que me marcou na realidade foi os detalhes que sequer passavam pela minha cabeça. Por exemplo, a função da claquete. Eu, uma pessoa que sempre gostei de estar atuando, me vi assim muito mais feliz e gostando de ver como é que era por trás das câmeras, como que as pessoas operavam as outras coisas, como que as pessoas faziam um trabalho gigantesco para aquilo funcionar. E eu fiquei assim muito impressionada. E uma cena que me marcou bastante foi uma cena de improviso, também não tinha no roteiro, e a gente se deparou, poxa, não tem isso e precisa dessa parte no curta-metragem, que era uma parte que ele estava editando e não tinha isso no roteiro. Cada um dava uma ideia, não, acho que agora ficaria legal fazer isso, faz de novo, ficou muito bacana. Surgiam coisas ali na hora, realmente trazendo também novamente essa questão do improviso, e foi muito legal. Aquela tensão do começo, que tava todo mundo ali engessado, meio duro, meio nervoso, sumiu. No fim das gravações tava todo mundo de boa, super envolvido, se divertindo, tanto que no fim mesmo, que a gente terminou as gravações, todo mundo sentou, se reuniu para comer seu lanchinho, ninguém queria ir embora. Teve uma cena também específica que eu tinha que descer de uma escada, como vocês viram, e vim conversar com o Luiz, que fazia o personagem ali. Aí um cachorro fez as suas necessidades, fez cocô ali, bem no trajeto em que eu passava. Aí eu vinha, descia toda correndo assim, focada na minha cena, chegava, eu parava, olhava, desviava. Falava, gente, não dá pra fazer natural essa cena. E foi um drama, assim. Aí teve que chamar pra limpar o espaço. Acontece muito isso, ainda mais que era em um lugar público. Então tem a questão da luz, tem a questão das pessoas. Teve um vizinho com som alto, que aí a Leca foi lá e falou, não, vou lá conversar com ele sim. Foi lá, botou mar, pediu pra baixar com educação. Mas acontece, é muito improvisado, é muita criatividade também. Caramba, cara, toda hora derrubando bolinhas é no final. Oi, Rafa. E aí? Eu perdi essa pergunta. Nossa, tá muito rouca. Desculpa. Do nada baixou o tema. O Curta Notícia, ele teve como inspiração uma música, né, que chama Extra, e trazer essa reflexão, né, o que você faria se você soubesse que é o seu último dia da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, no filme, as pessoas, elas tinham esse conhecimento, mas a gente não tem. Então, por que a gente não viver a vida como se fosse o último dia da nossa vida? Durante o processo veio aquele insight, tipo, por que não tentar colocar a música original no curta, né? Fui atrás do autor, né, do compositor, e mesmo em viagem, mesmo na correria do dia a dia, ele se mostrou bem solícito e deu autorização, e a gente teve a oportunidade de colocar aí um trechinho da música original no filme. Foi bem gratificante porque, assim, foi um trabalho desde o início bem colaborativo, bem participativo, desde do início no roteiro. E a gravação também foi sensacional, porque tinham muitas cenas, era de certa forma complexo. E o interessante é que boa parte das cenas, na realidade a maioria delas, foram filmadas em vários ambientes, porém dentro de uma mesma casa. Então, a gente tinha uma cena do bar, que a gente transformou uma sala num bar. A gente tinha uma outra cena que era gravada em um quarto da empregada. Inclusive, teve algo bem curioso que traz muito dessa questão desse senso colaborativo, participativo, e que acaba aflorando muito a criatividade, é que a gente tinha que gravar uma cena que teria que simular um quarto de hospital. E aí, quando a gente foi para gravar a cena do quarto, elas tinham conseguido elevar a cama, colocaram vários banquinhos embaixo da cama de solteiro, para a cama ficar numa altura que parecesse uma cama hospitalar, parecesse uma cama de hospital, que normalmente é mais alta.
Uma das coisas que eu quis também é colocar uns easter eggs no curta-metragem. Então, por exemplo, a gente tem um personagem que é um advogado e o nome dele é Fábio Lomax, em referência ao advogado do filme Advogado do Diabo, que é Kevin Lomax, né? Teve uma cena também que foi bem marcante, que é uma cena onde um rapaz, né, na bicicleta, que a gente colocou aí como personagem, seria um jornaleiro. Aí a gente pensou assim, nossa, seria bacana, de repente, pegar e fazer alguma coisa assim que estivesse acompanhando, como se fosse um traveling, né? Acompanhando esse menino na bicicleta. Aí um dos participantes que morava lá perto falou assim, a gente pode pegar um carro, né? Meu carro, a gente consegue colocar alguém atrás e eu vou indo na frente e a pessoa vai filmando. Vai aparecer aqui, cuidado. Corta? Eu falei com o médico, ele receitou esse aqui pra você. Duas vezes por dia, tá? Antes de almoçar e antes de dormir. Mas aí de manhã você toma. A ideia da entrevista surgiu o seguinte, porque que nem onde eu trabalhava, a gente recebia diversos currículos e eu percebia que é o seguinte, várias pessoas não se enquadravam no perfil. Claro, a gente quer recolocar a pessoa no mercado de trabalho, só que é o seguinte, e quando tem uma pessoa que começa a engavetar o seu currículo, eu já passei por isso, de levar currículo e no outro dia achar meu currículo na lixeira. Então aí a inspiração foi dessa, lembrando o meu passado e as experiências que eu tive de vida. Às vezes, aquela pessoa boa, um bom profissional, ele tá ali. Não precisa ser um cara engravatado para ser contratado. Já aconteceu comigo, eu não tinha 50 centavos para imprimir um currículo. Eu escrevi à mão. Vivinha, o que aconteceu? Foi bolinha, virou bolinha de papel. Eu vou te falar, eu adoro trabalhar com comédia, mas é difícil. Eu acho gostoso mexer com isso, porque as pessoas adoram rir. Todo mundo gosta de uma boa piada. Eu tive a ideia original e, claro, teve contribuição, que nem o Rodrigo. O Rodrigo foi um cara que ele me ajudou a reescrever o roteiro, ajudou na direção, nós dirigimos junto. Sem ele, eu acho que o filme não teria saído. Teve uma cena que foi a mais embaçada, porque tinha o ator que era o Sérgio, ele saía da sala e a gente tinha que dar uma trombada. Só que é o seguinte, ele é muito mais forte que eu. Nós demos umas 20 trombadas, corta e volta. E toda vez, eu achei que o meu ombro já tava saindo do lugar, velho. Toda hora trombando lá. E a Leca lá tava desmaiando de rir. Aí fala, corta. Pra dormir, eu tive que dormir do outro lado, porque o ombro tava doendo. Corta. Corta. Sobre o Caiapó, eu sempre, assim, vamos falar que eu sempre me interessei por esse assunto. Que a gente pensa assim, pô, tô em Batatais, estou em Ribeirão. Mas isso aqui antes, como é que é? Apesar que a natureza ela é bela por si só, mas já existia também seres humanos aqui e pessoas que já viviam aqui, que já caçavam, que já criavam seus filhos aqui e em determinado momento eles foram extintos. Então, mas a ideia do Caiapó é trazer um pouco sobre isso, né? De uma outra forma, de uma outra pegada. Por quê? Porque o Caiapó, ele aparece dentro do subconsciente, no sonho de uma pessoa, ele traz essa questão ancestral que está totalmente, intrinsecamente ligada com ele, né? Foi fantástico, assim, foi uma experiência, como eu disse, que eu vou assim, levar para o resto da vida. E, na verdade, começou alguns dias antes para mim, porque a maioria dos objetos de cena foi eu que trouxe. Inclusive, até o figurino também, que é uma saia de Buriti, foi eu que fiz. Bom, a questão da gravação, no dia, foi fantástico.
tinha uma galera que tava tendo exposição de carros antigos e ia ter um show, então o pessoal tava testando o som e tinha gente transitando. Isso nada atrapalhou, pelo contrário, isso só acrescentou, porque é assim mesmo, a arte tá onde o povo tá. Na caracterização do Kayapó, a caracterização foi feita aqui mesmo, aqui nesse teatro de arena, então tinha bastante gente e ele teve que ficar com uma roupa bem curta, uma sunga na verdade. E ele é um senhor já de 70 anos de idade, 69, vamos pôr 70 anos. E ele encarou super de boa, ficou super tranquilo. E essa questão de fazer essa caracterização de pintura corporal e tudo, chamou a atenção da galera que estava aqui. Então, o pessoal chegou para ver o que estava acontecendo, ver o que estava, se era, sei lá, uma fila para fazer pintura corporal assim, nas pessoas. Foi bem bacana. Tem uma parte que foi feito numa mata. A primeiro olhar assim, vai parecer que foi numa mata fechada, não sei na onde e tal. Foi bem aqui do lado, aqui do lago, bem na frente ali, num biquinho de mata. Em um determinado momento, vocês vão ver que as árvores começam a balançar e tudo mais, e começa a se movimentar. Isso causa pânico no outro personagem que esse evade o local. Mas para produzir esse efeito, cada um da equipe segurou num tronco, num galho e foi chacoalhando dessa forma. E quando batia lá, falava ação, a gente já começava a balançar. Cada macaco do seu galho, ó, balançando e folha caindo, e foi dessa forma que foi feito. Mais uma coisa que eu posso acrescentar assim, que uma das locações aparece uma obra de arte minha, um mural, que esse mural também traz à tona, que fala sobre o Kayapó. Na verdade, essa obra de arte chama-se O Kayapó. Ação! E ó. Mostra ali pra quem for vir o coffee break. Isso, ó, gente. Ó. Café completo. É o Breakfast coffee play, né? já tá na mesa, é o já. coffee play, né? Não é break, é coffee play, porque nem parou, né? É, aí, ó.